Oi, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Jaciele e eu tenho um canal onde eu falo sobre moda, beleza, lifestyle, tem maquiagem também no Maqui Fala e o Café com Jesus. Um momento de reflexão da Palavra de Deus. Hoje eu vim falar para vocês sobre 3 aplicativos que eu usei durante o meu processo de emagrecimento. Além da Bíblia, é claro. Pela Bíblia, o que foi que eu usei? Aqui, nesta Bíblia da Mulher, ela tem algumas notas explicativas, assim, você procura. E aí ela tem várias coisas sobre cura, ela fala sobre peso, ela fala sobre oração. Tá, eu vou dar esse exemplo aqui, tá? Onde eu tava lendo, fala sobre oração. Aí ela tem além disso que tá escrito, isso que é importante, ó, além daqui da oração, o que tá escrito, aqui embaixo ela tem as referências cruzadas, onde você vai procurar. Eu terminei de ler esse aqui, é sobre isso que eu quero continuar lendo. Aí ele tem outras indicações de leitura dentro da própria Bíblia sobre o mesmo assunto. E é isso. E o aplicativo? Quais são os aplicativos, né? Eu usei primeiro o da água, que é o quê? Você coloca lá o seu peso, aí ele calcula o seu IMC para saber a quantidade de água que você tem que beber. Dependendo do seu peso e da sua altura, é a quantidade que ele vai calcular. Eu tomava de garrafinha, eu pegava aquela garrafinha. No primeiro eu comecei com um copo, com um canudo de 700 ml. E aí, copo com canudo, eu mandava pra dentro ali, sem pensar, só fechava o olho e mandava, porque eu nunca fui muito de tomar água. É uma vergonha, né? Mas os rins agradecem quando a gente bebe muita água. Então, o que acontece? A gente precisa tomar água, gente. Precisa tomar água. Antes da dieta, antes do exercício físico, você precisa beber a quantidade correta de água. Não é só 2 litros. Dependendo do peso e da altura da pessoa, tem que beber até 3 litros d'água. Agora o Fat Secret é um outro aplicativo que eu anotava o que eu comi durante o dia. Não que eu ficasse contando calorias assim enlouquecidamente. O que eu fazia? Eu comi um pão de queijo e um café no café da manhã. Eu ia lá e anotava. Pode ser antes, pode ser depois, pode ser, mas eu anotava. Eu comi meio-dia um risoto. Anotava lá o risoto, a abobrinha ou a salada que eu tinha comido. Se eu bebia um suco de tarde, ou se eu comia um açaí de tarde, aí eu ia lá e anotava. E aí chegava na hora da janta, eu dava uma olhada meio geral no que tinha sido durante o dia e daí eu ia jantar. Às vezes eu tava com mais fome, às vezes tava com menos fome, assim, eu usava esse aplicativo mais como para saber se estava tudo indo tudo bem, assim, não era era um controle, mas era um controle mais sem pressão, sabe? Eu não ficava assim, não, agora eu vou comer tal coisa, isso. Não, eu ia lá, comia, depois eu anotava, chegava no final do dia, eu via mais ou menos o que tinha dado, via mais ou menos os meus gastos, né, de calóricos, porque eu era bem ativa, porque eu trabalhava caminhando naquela época do começo. Bem no começo eu tinha lesionado o joelho, não estava trabalhando ainda. Então eu fiquei uns 6 meses parada. Mas aí depois eu voltei, graças a Deus, a caminhar, trabalhava caminhando. E foi. Mas eu sei que eu dava uns 10 mil passos por dia, que era o pedômetro que eu usava também. Eu usava esse pedômetro para contar os passos que eu dava durante o dia. Porque isso interfere na sua quantidade d'água e de calorias que você pode ingerir, né? Porque, gente, eu não fiz academia durante o meu primeiro emagrecimento.
Até hoje ainda não consegui fazer, agora eu tô com um bebê pequeno, eu tô tentando ver como que isso vai encaixar na minha vida. Posso dizer que eu fazia o que em casa? Yoga. Eu fazia yoga em casa. Mas assim, 3 vezes na semana, não era aquela coisa assim certinha, sabe? Não, o dia certinho. Não, eu fazia assim, a hora que eu acordava ou antes de dormir. Eu não fazia aquele momento, sabe? Ah, vou ficar 1 hora fazendo yoga. Não, eu fazia uns 20, 30 minutos. E era mais simples, assim, não era aquela coisa muito elaborada, até porque eu não cheguei a fazer aulas de yoga em uma academia. Eu fazia eu em casa e na academia eu tinha feito 1 ou 2 vezes. Aula de yoga, no caso, né? Que outras coisas eu já fiz. Antigamente eu já fiz kickbox, eu já fiz boxe, eu já fiz musculação, já fiz balé. E é isso, gente. A gente tem que usar, a gente tem que aproveitar a tecnologia que a gente tem hoje, né? A gente tem que aliar o conhecimento do céu com o conhecimento da terra. Porque a gente tem aí ferramentas, a gente tem aplicativos, nesses aplicativos que vem hoje em dia tem uma infinidade de coisas. Você pode, inclusive, medir a sua pressão e a temperatura corporal no celular. E não tô de jeito nenhum dizendo que você não precisa ir num médico, pelo contrário, você tem que ir. Tô dizendo que essas ferramentas estão aí para nos ajudar a manter o nosso controle em casa, né? Porque em casa a gente precisa ter um controle para saber quando é que eu vou ir marcar um médico, quando é que eu vou ir fazer um exame, quando é que eu vou precisar ir na nutricionista. Se a pessoa não tem condições de fazer um acompanhamento psicológico, nutricional, porque a gente, no caso eu pesquisei sozinha no começo. E sozinha não, gente, com o acompanhamento do Espírito Santo, né? Eu ia perguntando as coisas pra ele e ele ia me falando. E então a gente seguiu esse comer intuitivo, essa nutrição mais moderna, sabe? Que entende que a gente tem, que a gente é um ser humano, que a gente não precisa comer de 3 em 3 horas, que a gente pode comer um chocolatinho, que é essa nutrição que te entende, sabe? E claro que eu sempre perguntei pro Espírito Santo todas as vezes, até se eu podia tomar uma Coca-Cola, eu perguntava, eu posso tomar? Tá, pode. E eu tô sendo super verdadeira e franca com vocês. Ouvir a voz do Espírito Santo vai ser tema do vídeo de amanhã, tá? A gente pode falar sobre isso. Como ouvir o Espírito Santo? Como? Ele fala de diversas formas. Você pode ouvi-lo também aí no seu coração, na sua mente. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Clique em gostei, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seus comentários se você já fez alguma dieta aí, já usou algum aplicativo para ajudar nesse processo de emagrecimento. E por hoje é isso. Muito obrigada. Beijo. Tchau.